Aí, voltando aqui novamente, tá? Que isso aqui que eu coloquei, os vídeos anteriores que nós vimos, tá certo? Era do tema 1, esse aqui é o tema 2, eu esqueci de trocar, tá? Aqui é tema 2, tá certo? E aqui seria isolantes, né, e condutores, né? Esqueci de fazer essa troca aqui, né, pra gente começar a falar sobre eles. Então essa parte bem curtinha, tá? Condutores e isolantes. Tá? Os corpos podem ser eletrizados, como foi observado por diversos cientistas e pesquisadores, desde Tales de Mileto até Benjamin Franklin. Entretanto, o que classifica um corpo como condutor e isolante é a liberdade de movimentação das cargas elétricas. Então está aqui, tá? O que classifica é a liberdade de movimentação das cargas elétricas. Então aqui a gente tem uma gravura, né? Tá? Parece que aqui é um pentagrama, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É heptagrama, né? Então são 7 lados. Então aqui a gente tem cargas negativas, né, que seriam o elétron, e cargas positivas, que seria o próton. Tá? Então seria a liberdade deles se movimentarem em um corpo. É essa classificação de condutor ou isolante. Sabendo que as cargas elétricas ficam na superfície, tá, de um corpo eletrizado, vamos identificar características que tornam um condutor isolante, né, que tornam um condutor ou isolante. Condutores. Podemos classificar como condutores os corpos aos quais as cargas podem se movimentar com facilidade. Alguns exemplos disso: condutores são metais, gases, ionizantes, soluções eletrolíticas, entre outros. Tá? Os condutores podem ser classificados em 3 categorias de espécie: primeira e segunda e terceira espécie. Tá? Então existem vários materiais, aqui ele deu um exemplo, né, que seria o cobre, um bom condutor. Então, quais exemplos de bons condutores nós teríamos, né? A água é um bom condutor. Não sei se você já tomou algum choque elétrico em casa, né? Espero que você não tome, é muito ruim a sensação. Então, mais no banheiro ou em outro lugar que estiver líquido, tá? Um líquido, a água seria um bom condutor elétrico, né? Metais, de uma forma geral, ferro, alumínio, cobre, são bons condutores de energia, né? O vidro não acontece isso, o vidro já é um pouco diferente, o vidro não conduz. Então o que acontece? Materiais condutores, né, como ferro, cobre, alumínio, são condutores assim, muito fáceis de fazer com que você tome algum tipo de choque, tá certo? Então vamos lá, continuando. Condutores de primeira espécie são aqueles cujos portadores de elétrons têm uma grande liberdade de movimentação por estarem afastados do núcleo do átomo. Alguns exemplos de condutores de primeira espécie são os metais e a grafita, tá? Então os metais, como eu já falei, cobre, níquel, alumínio, esses metais, ferro, são fáceis, né, de você tomar um choque, né, conduzir eletricidade. Então, fio de cobre, condutor de primeira espécie, tá? Condutores de segunda espécie. Então, os condutores são aqueles cujos portadores de carga são íons livres, átomos que perderam ou receberam elétrons. Então o íon aqui no caso é quando ele perde e quando ele ganha elétrons, né? Como eu falei para você sobre a tabela periódica, tá? São muitos prótons e elétrons. Esses elétrons eles podem, né, sair e formar um outro elemento, tá certo? Então esses íons eles podem ir de um corpo para outro, se modificar, né? E esses elétrons são corpos carregados negativamente ou positivamente, como por exemplo destacam-se, tá, soluções aquosas. Que seriam soluções aquosas? Tá? Soluções aquosas seriam
praticamente ácidos, bases ou sais, tá? Então esse daqui é mais voltado para a parte química, tá certo? Para a parte química. Aí são condutores de terceira espécie, são caracterizados por terem os tipos de portadores de cargas de íon e elétrons livres. Nesse caso estamos falando de gases ionizantes, tá? Então, por exemplo, uma situação que tem gases, né? A lâmpada fluorescente é uma delas, tá? A lâmpada fluorescente contém um gás que é um condutor de terceira espécie. Então, quando você quebra uma lâmpada dessa, né, sai um gás dela, tá certo? Então, essas lâmpadas são fabricadas também contendo gases, né? Então, esse é um tipo de terceira característica de condutores. Vamos falar um pouco do isolante, que seria, né, aqui uma situação. Então, materiais classificados como isolantes são aqueles cujos portadores de carga elétrica quase não existem. Não existe movimentação de cargas. Entre os materiais podemos destacar ar, borracha, vidro, plástico e entre outros. Aqui a gente tem a figura, né, de uma fita isolante, tá certo? Então esses são os tipos de materiais que nós podemos dizer que são condutores ou isolantes. Até breve, até a próxima.